E como a Karine falou, ontem foram os momentos assim, muito significativos para nós do ministério, estar com os pastores e líderes. E a partir do próximo ano nós vamos ter a conferência para todos os líderes e pastores e para todos que servem no Ministério Nova Aliança. Um momento de renovação mesmo, de levantamento, porque a gente precisa, né? Estarmos juntos, orando. Até coloquei o pessoal daqui ontem para de ajuda para servir lá. Vocês são da onde? Sou do Mochutá. Então, fiquei assim, não vou chamar, chamo, acabei chamando e foi servido. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Mas, irmãos, olha, o pastor Davi, a Conferência de Jesus Rios, que é 15 e 16 de novembro, 3 anos que nós tentamos trazê-lo aqui para Paulo Afonso, 3 anos tentando. E esse ano, graças a Deus, nós conseguimos. Esse mês ele já passou pela Inglaterra, Suíça, França e atualmente ele está na Bélgica e ele só ministra na área de cura. Ele viaja o mundo todo só ministrando na área de cura. E no dia 15 e 16 ele estará aqui conosco. Sábado e domingo ele estará conosco. E também as inscrições estão para encerrar já. É até o dia 5 de novembro, mas chegando no limite nós vamos parar, porque a procura também tem sido grande. A gente vê que as pessoas estão necessitadas e quando tem alguém que tem o dom de cura, porque tem o dom espiritual, nós temos os dons espirituais e os dons ministeriais, né? E aí ele realmente tem o dom de cura e Deus tem usado ele muito na área de cura. Vocês podem até seguir no Instagram, é Davi Feijoli. Você pode aí acessar o Instagram dele e seguir. Aí você verá um pouco do trabalho que ele tem feito no mundo todo, na área de cura. E Deus tem sido fiel, porque verdadeiramente Ele é um Deus que cura. E, como sempre, a palavra de hoje é simples, é só mesmo para a gente refletir sobre o que se renova a cada dia através da palavra nas nossas vidas. E é interessante que nós podemos observar que muitas vezes nós não estamos recebendo de Deus por conta da incredulidade. E a incredulidade é a dificuldade de crer. E se nós percebermos e lermos a palavra, nós vamos ver que Jesus Cristo estava no meio do povo, mas a incredulidade impediu a ação de Jesus no meio do povo. Então, que possamos ser pessoas que venham crer, né, naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Veja o que diz aí em Mateus capítulo 13, versículo 58. Olha o que a palavra diz. Mateus capítulo 13, versículo 58. Não é a ministração de hoje, mas está vindo no meu espírito, então eu vou começar falando sobre isso. Porque Jesus está aqui. E Ele estava em Nazaré, desejoso de fazer milagres. Ele estava em Nazaré, desejoso de operar maravilhas no meio do povo, porque Ele conhecia a necessidade do povo, assim como Ele conhece a nossa necessidade. Você está aqui e Jesus conhece a sua necessidade, e uma coisa eu tenho convicção no meu espírito, que Ele está desejoso de operar nas nossas vidas, operar na minha vida e na sua vida. Mas olha o que a palavra diz, quando Ele estava lá em Nazaré, que Ele foi impedido de fazer maravilhas, Ele foi impedido de fazer milagres por causa da incredulidade daquele povo. Então, que não seja assim aqui nesta noite. Que você que está aqui, que você possa crer em Jesus e você possa declarar isso. Eu creio em Jesus, eu creio nos seus milagres, eu creio no seu poder, eu creio no seu cuidado para comigo, para conosco. Que o seu coração possa queimar em saber aquilo que Jesus Cristo é, porque a palavra nos revela quem é Jesus, o propósito dele nas nossas vidas. Jesus não veio apenas para perdoar pecados, Jesus não veio apenas para salvar, Jesus veio também para trazer de volta tudo aquilo que o diabo roubou do homem, quando ele resolveu desobedecer lá no paraíso. Então que possamos agora ter a consciência que Ele está aqui, e Ele quer realizar algo nesta noite nas nossas vidas. Ele quer fazer algo na sua vida. Então que o teu coração esteja consciente daquilo que Ele quer fazer por você hoje, que você possa dar liberdade para que Ele venha fazer. Amém? Eu quero começar lendo Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, que fala a respeito do nome de Jesus, que fala a respeito de Jesus Cristo, porque a palavra diz que o fundamento, nós que somos cristãos, o fundamento já foi posto, e esse fundamento é Jesus Cristo, amados.
não é José, não é Maria, não é o pastor Manfredi, é Jesus Cristo. A base da igreja é Jesus Cristo, o fundamento é Jesus Cristo, e o nome que foi dado à igreja para nós usarmos é Jesus Cristo. E Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao 11, diz o seguinte: pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós podemos observar que todas as coisas se submetem nos céus e na terra no nome de Jesus. E é interessante que na semana passada a gente só ouvia falar de um nome aqui na cidade, né? Eu não sei se eu não sou muito ligado nessas coisas. Era padroeira, São Francisco, que estava tendo na igreja de São Francisco. É Nossa Senhora Aparecida? São Francisco, né? Então era um nome que estava sendo muito usado. São Francisco para cá, São Francisco para lá. Mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que o nome que está sobre tudo e todos é o nome de Jesus. Então, se o povo lá fora usa demais o nome de São Francisco, nós também, que cremos, também temos que usar o nome de Jesus. Você falou o nome de Jesus hoje? Se você não falou o nome de Jesus, se você não declarou o nome de Jesus hoje na sua vida, declara agora. Diga só, Jesus. Diga o nome de Jesus, declare o nome de Jesus. A palavra diz que tudo que nós fomos fazer, nós temos que fazer em nome de Jesus. O que significa? Se eu dou um passo, em nome de Jesus. Se eu saio, em nome de Jesus. Se eu levanto, em nome de Jesus. Se eu vou ao trabalho, em nome de Jesus. Se eu vou cozinhar, em nome de Jesus. Se eu vou deitar, em nome de Jesus. Se eu tenho planos e projetos, em nome de Jesus. Tudo tem que ser baseado no nome de Jesus, porque a palavra diz que todas as coisas submetem ao nome de Jesus. E amados, o que eu quero falar hoje é a vida de oração de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre isso, a vida de oração de Jesus. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos aqui, porque nós somos frutos da oração de Jesus. Se você for estudar um pouco da história, da vida de oração de Jesus, você vai ver, porque a palavra vai mostrar, principalmente nos evangelhos, que Jesus Cristo, sempre quando ele orava pela humanidade. Humanidade presente e humanidade futuro. Quando Jesus estava em vida, ele olhava para o presente e ele olhava para o futuro. E isso o fazia orar pelas pessoas presentes e orar pelas pessoas que viriam. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos frutos da oração de Jesus. E se você está aqui hoje, além de você ser fruto de oração de Jesus, você também foi fruto de oração de alguém que orou por você. Amém? E é interessante nós vermos que o livro, se você for querer estudar mais um pouco sobre a vida de oração de Jesus, o livro que fala mais sobre a vida de oração de Jesus é o livro de Lucas. Diga, Lucas. Se você quer conhecer a vida de oração de Jesus, leia o livro de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Diga, Lucas. Fala especificadamente sobre a vida de oração de Jesus. Agora, se você quer ver um resumo da vida de oração de Jesus, você vai lá para Hebreus capítulo 5. Olha que Hebreus capítulo 5, 7 e 8 diz. Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8. Olha o que a palavra diz sobre a vida de oração de Jesus. O qual, nos dias da sua carne, ou seja, quando ele estava encarnado, ou seja, não confundir com reencarnação. Até porque tem uma novela aí da tarde, né, que é uma novela antiga, e que está sendo passada aí, e que fala sobre isso, e só a graça de Deus, porque quem conhece a palavra sabe, né, mas ainda por falta de conhecimento, muitos se deixam enganar, mas que não sejamos nós, porque nós temos a palavra de vida eterna, que é a Bíblia, e nós precisamos ler a Bíblia para não sermos enganados pelos falsos ensinamentos que têm surgido no mundo. E a palavra diz, o qual, nos dias da sua carne, ou seja, Jesus sendo Deus, ele se tornou em carne para cumprir um propósito. Então, ele encarnou, ele nos justificou,
né? Jesus fez várias coisas, ele nos redimiu, ele precisou vir em carne para fazer tudo isso para as nossas vidas. E a palavra diz que ele sabia a missão pela qual ele via cumprir. E a palavra diz que no dia da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então nós podemos ver aí Jesus em oração e em súplicas. Oração, né? Nós sabemos que há vários tipos de oração, mas as orações aí que Jesus estava falando, estavam voltadas para as orações de petições. Ele estava pedindo a Deus algo, pedindo a Deus que realizasse algo na vida do homem, e pedindo a Deus que suportasse tudo que ele iria passar, porque ele olhava para nós. Então, para se fortalecer, mesmo sendo Deus, ele veio em carne, e ele tinha as mesmas paixões e os mesmos sentimentos que nós, de tristeza, de medo, de ansiedade, de angústia, e para ele suportar tudo que ele iria passar, ele viveu uma vida de oração. Nós sabemos que para o peixe sobreviver, ele precisa estar onde? Na terra ou na água? E o crente, para sobreviver, ele precisa orar. O crente que não ora, não sobrevive, a alma desfalece, porque o mundo está difícil. A palavra diz que nos últimos dias virão tempos difíceis, e se nós não alimentarmos o nosso espírito, e não subjugarmos a nossa alma pela oração, nós não iremos conquistar a coroa de vida eterna. E nós podemos observar aí Jesus em oração e Jesus em súplicas, né? Súplica é algo mais intenso, né? Nós vamos ver momentos da vida de Jesus que até o suor dele se transformou em sangue. Então súplicas era um momento de mais intensidade de Jesus nas suas orações, justamente para ele permanecer firme no propósito. Então nós podemos observar aí a vida de oração de Jesus se resumia em oração e em súplica. E é interessante que há dois momentos que a Bíblia relata que na oração de Jesus ele chorou. O primeiro momento foi com Lázaro, né, quando ele foi fazer aquele milagre da ressurreição com Lázaro. A palavra diz que ele chorou, está no livro de João. E o segundo relato que fala Jesus Cristo orando e chorando, está lá em Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao 45. Vamos ler para que você possa conhecer esse momento. Lucas capítulo 19, do 41 ao 45. Aqui fala Jesus Cristo, já vendo ele na cidade de Jerusalém, ele já sabia que aquela cidade seria destruída. E aí a palavra diz o seguinte: quando ele ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela. E ele disse: se tu conhecesses ao menos nesse teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus filhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão, tu e aos teus filhos, e não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Então nós podemos observar aí Lucas relatando o segundo momento que a Bíblia fala sobre, no momento de oração, Jesus chorando. E nós queremos falar um pouco hoje sobre alguns momentos de oração de Jesus. E o primeiro momento da vida de oração de Jesus, nós podemos ver que no batismo de Jesus, ele orou. Amém? E é interessante que se nós formos ler Mateus, Marcos, João, vai falar sobre Jesus sendo batizado. E é interessante que eles só relatam, né, Jesus, ele sendo batizado, João Batista, assim, não querendo batizar, porque João sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas Jesus sabia que tinha que passar por aquilo, porque ele tinha vindo em forma de homem, e ele se batizou para nos ensinar a importância do batismo na vida do cristão. Nós sabemos que o batismo não salva, mas no mundo espiritual, aqueles que são obedientes aos princípios estabelecidos pelo Senhor, o batismo tem uma significância e importância
no mundo espiritual, mesmo não trazendo a salvação, quando nós caminhamos na obediência ao que Ele nos pede, é porque há um propósito, há uma realização para isso na vida do cristão. E a palavra diz que no momento que Jesus estava sendo batizado, Jesus orou. E o único livro que fala nesse momento que Jesus orou foi o livro de Lucas. No livro de Lucas fala sobre isso. Vamos ler aí Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que a palavra diz. A primeira menção na palavra onde diz que Jesus Cristo tinha orado. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que a palavra diz. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o que aconteceu? Os céus se abriu. Vamos ver o 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma grande voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós podemos observar aí que no batismo de Jesus orou. Jesus orou. E o que aconteceu nesse momento que Jesus orou? O que aconteceu? Os céus, diga comigo, os céus se abriram. O que é que isso quer dizer para as nossas vidas hoje, irmãos? Quando nós oramos, os céus se abrem sobre nós. É por isso que nós não podemos parar de orar. É por isso que nós temos que fazer como Paulo, orava em todo o tempo. Está dirigindo, está orando. Está varrendo a casa, está orando. Está fazendo feijão, está orando. Está trabalhando, aproveitar momentos, né? Mesmo que você não possa parar especificamente para orar, mas que a sua mente esteja ligada com Ele. Porque a palavra nos mostra que a única forma dos céus se abrirem para nós é através da oração. Se você quer que os céus estejam abertos sobre a sua vida, você precisa orar, amados. A palavra diz que Jesus orou e os céus se abriram. Quando você ora, há um mover sobrenatural sobre você, sobre as nossas vidas. Se você quer experimentar os céus abertos na sua vida, você precisa orar. Amém? E muitas vezes nós achamos que orar é falar com Deus, e é falar com Deus. Mas tem momentos, amados, que você só precisa clamar o nome de Jesus. Há momentos que as coisas estão tão intensas que a gente não tem forças para orar, palavras não saem da nossa boca. Então a única palavra que precisa sair nesse momento é o nome de Jesus. Sabe? Porque o nome de Jesus, Ele já nos conhece. E o nome de Jesus é a chave que vai abrir as portas dos céus para que o que está lá venha sobre nós. E a única forma de o que está lá vir sobre nós é pela oração. Você sabia que no mundo celestial há maravilhas, há bênçãos para a sua vida? Olha o que diz aí em Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu não passei esses versículos agora, mas olha o que diz aí, Efésios, bota aí Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós vivemos no mundo natural, mas existe o mundo espiritual, o mundo invisível. Nós estamos aqui agora no mundo natural, olhando um para os outros, mas existe o mundo invisível. E o que é que tem nesse mundo invisível para nós, irmãos? Benditos o Senhor Deus e Pai, no nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E como é que nós desfrutaremos dessas bênçãos? Lógico que é pela fé, nós iremos desfrutar dessas bênçãos, mas essas bênçãos só irão vir sobre nós, só se tornará realidade sobre nós pela oração. Porque a oração foi um princípio estabelecido por Deus para que os céus pudessem agir ao nosso favor. Nós sabemos que Deus, Ele não invade, Deus, Ele é educado, Ele bate na porta, e Ele só vai entrar se você abrir, Ele só vai fazer se você pedir.
Por isso que nós vamos ver vários textos da Bíblia dizendo: batei e abre-se-vos-á. Não é isso que a palavra diz? Batei e abre-se-vos-á. Para que a porta se abra, o que é necessário nós fazermos? Bater. E como é que nós batemos? Orando, pedindo, clamando, como Jesus Cristo fazia, irmãos. Se você quer ver os céus abertos e o Espírito Santo vir agir sobre a sua vida, agir sobre a sua família, agir sobre o seu futuro, você precisa orar. Porque foi pela oração, quando Jesus Cristo estava para começar o seu ministério, ele orou. E aquela oração foi fundamental para Jesus começar a sua missão. Porque quando Jesus orou, os céus se abriram. E a partir dali, ele cumpriu a sua missão. Ele começou a cumprir o propósito pelo qual Deus havia estabelecido através da vida de Jesus. Mas Jesus, para começar essa missão, Jesus orou. Diga, Jesus orou. E o que é que acontece quando nós oramos? Diga, os céus se abrem. Há um mover sobrenatural. Quando nós oramos, há um mover sobrenatural. Quando nós oramos, nós movimentamos a unção. A unção que despedaça todo o jugo. A unção que nos levanta a realizar coisas que por nós mesmos nós não conseguiríamos realizar. Mas isso só será possível quando nós orarmos. Quando nós oramos, os céus se abrem. Quando nós oramos, os céus se abrem. Se você não ora, os céus não vão se abrir sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Você que é conhecedor da palavra, para que você queira desfrutar das bênçãos celestiais que estão no mundo espiritual, essas bênçãos se materializarão através da oração. Amém? Então, se foi escrito isso no livro de Lucas, é porque o Espírito Santo queria nos mostrar e queria nos dizer que para nós desfrutarmos dos céus, nós precisamos fazer o que Jesus Cristo fez, ou seja, orou. Simples isso, né? Tão simples isso, mas talvez nós estejamos negligenciando esse princípio. Porque se eu estou falando com vocês sobre oração, é porque Deus queria fortalecer esse princípio no seu coração. E se você está pensando em parar, não é para parar de orar. Não pare de orar. Se você parou, recomeça. E se você não parou, continua. Porque debaixo dos céus há tempo para todas as coisas. Mas uma coisa é certa, se a palavra nos revela que quando Jesus orou, os céus se abriram, isso quer dizer que quando nós oramos, também os céus se abrem. Amém? Amém? Quantos querem ver os céus abertos sobre a sua vida? Então ore, fale com Deus, diga para Ele o que você deseja. Se você não sabe como orar, só declare: Jesus. Quando aquele homem cego ouviu Jesus Cristo falar, ele não sabia orar. O que foi que ele fez? Ele clamou pelo nome de Jesus, porque nós sabemos que no nome de Jesus se concentra todo o poder. Todo o poder está centrado na pessoa de Jesus. E aquele homem só dizia: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não precisou orar: Senhor, manifesta o teu poder sobre a minha vida, me traz cura, eu desejo cura. Não, mas ele não sabia disso. Ele só sabia que onde Jesus estava, coisas aconteciam. E a única coisa que ele falou foi: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, que há momentos que a gente não tem palavras, não consegue falar nada, que a coisa está tão séria, que a única coisa, muitas vezes, que eu faço é: Jesus, me ajuda. Jesus, me socorre.
Jesus, tem misericórdia de mim. Porque o nome de Jesus é a chave para abrir os céus. Diga, o nome de Jesus é a chave para abrir os céus. Não há outro nome. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não há outro nome, irmãos. Então, quanto mais as pessoas falarem em José, nós vamos falar em Jesus. Quanto mais as pessoas falarem em Irmã Dulce, nós vamos falar no nome de Jesus. Quanto mais o nome falar de Maria, não é desmerecendo essas pessoas, mas elas morreram e a palavra diz que segue-se o juízo, porque a palavra diz que o único que ressuscitou dentre os mortos foi Jesus Cristo. E o ministério de Jesus foi o ministério de oração. E você sabe o que é que ele está fazendo agora? Abra a sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Olha o que a palavra diz. Romanos, capítulo 8, 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também, o que é que diz na sua Bíblia? Intercede por nós. Ou seja, ele intercedeu e ainda continua intercedendo por nós. Nós temos um intercessor nos céus que está à direita de Deus, que está intercedendo ao seu favor, que está intercedendo pela sua família, que está intercedendo pela sua vida, que está intercedendo pelo seu chamado, pela sua missão. E esse intercessor é Jesus Cristo. E significa o quê? Que ele está vivo, que ele venceu a morte. Amém? Então, quando eu oro, os céus se abrem. Outra coisa, outro momento da vida de Jesus. Vamos ler Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Ele precisava escolher aqueles que dariam continuidade à missão pela qual ele havia iniciado. Jesus precisava orar, ele precisava levantar discípulos que estariam dando continuidade à obra que ele tinha começado. E olha o que aconteceu, olha o que a palavra diz. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e Jesus Cristo passou a noite toda em oração a Deus. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Verbo que se fez carne, Jesus era o próprio Deus, mas como carne, ele precisava fazer o que nós como humanos, como carnes, precisamos fazer, orar. Então olha, Jesus estava prestes a tomar uma decisão. Então o que é que Jesus Cristo foi fazer? Orar. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ou seja, para Jesus escolher os apóstolos, ele precisou o quê? Fazer o quê, irmãos? Orar. Isso quer dizer o quê? Não tome nenhuma decisão na sua vida sem oração. E quanto maior for a decisão, que exija sobre você em relação à sua decisão, intensifique mais a sua oração. Então o que é que Deus está falando conosco hoje? Ele está nos chamando para orar. Se Ele está nos chamando para orar, é porque Ele quer abrir os céus sobre a sua vida. Se Ele está convocando, se Ele está falando sobre oração nesta noite, é porque Ele está convocando você, Ele está convocando a igreja para orar, amados. Porque quando nós oramos, os céus vão se abrir. Então, se você tem uma decisão para tomar, de sair de um emprego, ou de ir para outra cidade, ou qualquer outro tipo de decisão que você precise fazer,
A palavra está dizendo que não faça antes de orar. Amém? Não faça nada por impulso. Em tempos de decisão, reúna a sua família e ore. Ore pelo propósito pela qual você precisará decidir. Amém? Então não tome decisões erradas. E para não tomar decisões erradas, nós precisamos orar. Porque foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Ele estava para decidir. Ele estava para escolher aqueles que quando Jesus partisse, iriam dar continuidade e causar impacto na vida dos homens. Então ele não podia errar. Então ele precisou fazer o quê? Orar, se isolar, falar com Deus, ouvir a voz do Senhor, para que a voz do Senhor pudesse o direcionar. Então Jesus, sendo Jesus, ele precisou orar para tomar decisões. Imagine nós, amados, não faça nada sem oração, sem orar antes. Não faça nada sem orar antes. Está ouvindo o que o Espírito está falando? Se tem uma decisão a tomar, ore primeiro. Peça para Ele te direcionar. Peça para Ele falar no seu espírito. Porque Deus é Espírito e nós somos Espírito também. Quando nós o buscamos, o Espírito Santo fala, amados. Ele fala. Você sabia que o Espírito Santo fala? Ele fala no nosso interior, a voz do nosso interior, Ele fala pela sua palavra. Você precisa ter experiências mais intensas com Ele. E isso só é possível através da oração. Então nós podemos ver que na vida de oração de Jesus, para que Jesus começasse seu ministério, Ele precisou orar para que os céus se abrissem. Nas suas decisões, Ele precisava orar antes de tomar decisões. E nós podemos observar que Jesus saía para estar a sós com Deus. Olha o que diz em Lucas capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Olha o que a palavra diz. Lucas capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. E a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir, e para que por ele fosse curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e o que é que ele fazia ali? Ali ele orava. Ou seja, antes de começar o ministério, Jesus orou. E após a oração, houve uma explosão de poder através da vida de Jesus. Aonde ele pisava, pessoas eram libertas, pessoas eram transformadas, pessoas eram curadas. E por que isso acontecia? Porque Jesus passava momentos a sós com Deus. Você percebe isso? Quer poder? Ore. Eu tive a oportunidade de ir na Coreia do Sul e o pastor Yonju, que é conhecido mundialmente, ele construiu uma igreja no monte. Essa igreja tem capacidade para 40 mil pessoas. E é interessante, amados, que do lado da igreja há 500 cabines. A cabine é mais ou menos dessa altura assim, ó. Essas duas pedras aqui, a cabine, duas pedras com portas. Você entra, tem uma luz, a Bíblia e aqueles tapetes, né, que bota para criança, mais ou menos. Amados, as 500 cabines, tinha 500, estavam todas ocupadas, com pessoas orando. Pessoas orando. E havia filas de espera para que quando aquela pessoa saísse, outras entrassem. Não parava, não parava. E vendo um dos testemunhos dele, das pessoas que trabalham com ele, eles falaram que esse pastor, quando ele entra, ele fica 5 dias sem sair de lá.
5 dias. Mas quando ele sai, ele já sai com todas as direções dadas por Deus que ele precisa executar, tanto na Coreia como no mundo. A igreja dele possui 10 andares. Cada andar é uma língua que é falada, é um idioma que é falado. Cada andar cabe uma faixa de 5.000 pessoas. É a maior igreja da Coreia do Sul. É um dos maiores líderes eclesiásticos do mundo, mas a vida dele de oração ele tem uma vida intensa de oração. Tem vários livros escritos. E me impressionou, porque quando eu entrei nessa cabine, irmãos, eu confesso, eu não consegui ficar 10 minutos. Porque era muito apertadinha, e eu fiquei, meu Deus, como esse povo é disciplinado. É por isso que a igreja tem crescido tanto. As pessoas passavam horas dentro desse lugar, falando com Deus, adorando, lendo a Bíblia, colocando, né, todos os seus anseios diante do Senhor ali. E elas não saíam, amados. Não saíam, todas, não tinha uma desocupada. E era pessoa saindo e pessoa entrando. Os cultos acontecendo 24 horas dentro da igreja, de 40.000 pessoas, e a igreja lotada. Isso não era a igreja sede, porque a igreja sede é em Seul. Isso era uma extensão de uma igreja que ele construiu só para oração, que era uma igreja no monte, só para oração. E nós podemos observar que Jesus, ele saía a sós para estar com Deus, para ter um tempo de qualidade com Deus. E a palavra faz questão de mostrar a vida de oração de Jesus. Por quê, amados? A palavra faz questão de mostrar sobre a vida de oração de Jesus. Porque só através da oração que os céus vão se abrir. Porque só através da oração que a direção virá para as nossas vidas. A palavra diz que Jesus se retirava da multidão para orar. E por que Jesus fazia isso? Você sabe dizer por que Jesus fazia isso? Ele se retirava da multidão para orar? Para se fortalecer. Para ser levantado. Jesus se retirava da multidão para orar, para renovar as suas forças. Amados, quando nós oramos, as nossas forças são renovadas. Eu sei que se eu perguntar aqui, várias pessoas terão experiências a respeito de começar a orar de uma forma e durante a oração a sua alma vai sendo o quê? Acalentada, né? A sua alma vai começando a encontrar refrigério, a sua alma, o seu espírito começa a ser fortalecido, e quando você termina de orar, você já termina de outro jeito, porque é assim mesmo. Eu fazia muito isso. Por causa do tempo, eu oro todo momento. Toda oportunidade que eu estou, até muitas vezes conversando com alguém, eu estou orando. Mas lá em casa eu fazia assim, ó. Pegava o sofá, isso aqui, viu, pastor? Pegava o sofá, sentava, pegava o outro sofá, colocava em frente e dizia, Deus, agora nós vamos conversar. Nós vamos conversar porque a coisa está ficando apertada. E tu sabes como estão as coisas, tu sabes o quanto eu preciso de ti, da tua ação. Então o Senhor precisa fazer alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa, porque eu não estou mais suportando isso não, viu? E tu sabes que eu conto contigo, faz algo por mim. E eu começava a conversar mesmo quando eu estou conversando com alguém, olhando para alguém. E amados, quando eu percebia, eu já estava no chão quebrantado, me acabando de chorar. Mas quando eu me levantava, meu Deus do céu, não tinha ninguém na minha frente, passava em cima de tudo. Porque quando nós oramos, nós somos fortalecidos. E isso é relacionamento, intimidade. Quando você se relaciona com alguém, tem intimidade com alguém, o que é que você faz? Você não fica bem à vontade? Não brinca, não faz coisas que com outra pessoa que você não conhece bem, você não faz, não é assim? Então, se nós temos um momento, se nós temos uma vida de oração com Jesus, nós temos intimidade com Jesus nas nossas orações. Então, as nossas orações não precisam ser com formalidade, não. Senhor Deus, Pai de todas as coisas. Não tem problema. Mas olha, Jesus, venha cá, vamos conversar agora, porque em ti tem todo o poder. A tua palavra diz que tu és o meu ajudador, que o Senhor eu preciso que o Senhor interceda agora, me ajuda, segura agora na minha mão e me leva, faz algo agora acontecer.
faz fluir dentro de mim rios de águas vivas, eu estou precisando, renova minhas forças, vem estar comigo. É desse jeito, irmãos. É desse jeito. Quando nós temos uma vida de oração com Jesus, não há formalidades. Sabe, para você distinguir uma pessoa que tem vida de oração, que se relaciona ou não com Deus, é a oração. Quando é uma oração muito formal, é porque não há relacionamento, não é julgando, certo? Mas na prática, no dia a dia, quanto mais nós nos relacionamos com alguém, mais nós ficamos à vontade para conversar com ela. Mesmo assim é com Jesus. Quanto mais nós estamos com Ele, falando com Ele, mais nós ficamos à vontade para falar aquilo que vem nos nossos corações. Sabe por quê? Ele não é onisciente? Não é onisciente? Já pensou, Arthur, você está ali conversando com Jesus, Jesus já vendo dentro de você tudo que está passando e você não fala a verdade para Ele? Você tem que falar toda a verdade. Até dizer, minha fé está fraca, olha, eu falei nisso, eu estou pensando isso, então eu preciso da sua ajuda, venha me ajudar, muda isso dentro de mim, né? Faz algo relacionado a isso. Eu estou com essa área enfraquecida, eu preciso que o Senhor me ajude a fortalecer essa área, então entre nessa área comigo, faz presente nessa área, traz luz a essa área, faz uma faxina dentro dessa área, me direciona nessa área. Ou seja, irmãos, por que isso? Porque isso é vida de relacionamento com Ele. E Jesus fazia isso com Deus. Jesus se afastava da multidão para estar a sós com Deus. E Jesus era Jesus. Se Jesus fazia isso, quanto mais eu e você, irmãos. Se Jesus, que era Jesus, fazia isso, imaginem nós. Imagine. Se você não tiver uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus, você não irá suportar as coisas da vida. Não irá suportar. E a palavra, ela nos dá vários alertas sobre isso. Aquele que está em pé, tenha cuidado para não cair. Não é isso que a palavra diz? Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Então nós podemos ver vários alertas da palavra a respeito e a importância da oração das nossas vidas para nós não cairmos nas tentações, nos ardis e nas armadilhas do diabo. Amados, uma vida a sós com Deus nos preenche. Sabe a verdadeira alegria, a verdadeira paz que muitos estão tentando buscar? É só em Jesus Cristo. Só Jesus pode nos dar essa verdadeira alegria, essa verdadeira paz. Só Jesus é capaz de nos dar a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Se você está buscando paz em outras áreas, pare e vá para Jesus. Porque essa paz você só irá desfrutar com a presença dele na sua vida. Amém? Então, olha, a oração nos completa, a oração nos abastece, a oração nos fortalece, a oração nos levanta. Amém? Sabe Sansão, fisicamente era um homem forte, Era um homem forte, mas a força de Sansão não vinha dele mesmo, vinha de quem? De Deus. Quando Sansão rompeu esse vínculo, o que é que aconteceu? Era a força do braço dele que fazia ele fazer tudo o que ele fazia? Não, era a unção de Deus que estava sobre a vida dele. Amados, há uma unção sobre as nossas vidas que nos capacita a fazermos aquilo que nós não somos capazes de fazer. O que você não é capaz de fazer com essa unção, você faz. Mas para que você venha desfrutar dela, você precisa desejar. Para que você venha desfrutar dela, você precisa pedir. Quem pediu unção hoje ao Senhor? Quem pediu poder hoje ao Senhor? Quem pediu que a unção se movesse hoje através da sua vida? E por que não se moveu? Porque você não pediu. A unção não está se movendo sobre a sua vida porque você não está pedindo. Milagres não estão acontecendo na sua vida porque você não está pedindo. O sobrenatural não está acontecendo na sua vida porque você não está orando.
Coisas não estão acontecendo em Deus nas nossas vidas porque nós não estamos orando. Coisas não estão acontecendo na vida da igreja Nova Aliança Mochotó porque a igreja não está orando por esse corpo, por essa igreja. Porque poderia acontecer coisas maiores, mais rápido, mais ligeiro. Porque Deus tem pressa, mas para Ele agir nós precisamos orar. Quem orou já determinando o encerramento, o fim dessa construção? Quem já orou por isso aqui? Quem tem orado dessa forma, dando prazo para que Deus venha agir? Nós precisamos orar assim, irmãos. Não é que nós vamos mandar em Deus, não, mas nós vamos declarar a nossa fé naquilo que nós confiamos e sabemos que Ele é capaz de fazer. Quem é o dono da provisão? Quem é o Jeová Jireh? Quem é o Jeová Jireh? Deus. Se Ele tem a provisão, então nós temos que orar pedindo a provisão. Vocês estão entendendo isso? Está confiando demais no seu trabalho, está confiando demais nos seus braços, está confiando demais no dinheiro natural. Mas só quem é capaz de prover as nossas necessidades, seja no espírito, seja na alma, ou seja no corpo, é Deus. E como é que Ele vai fazer isso? Pela oração. Sansão quebrou um princípio, mas como foi que Sansão trouxe de volta a força dele de volta? Quando ele parou, ele reconheceu o que ele tinha feito e ele falou com Deus e pediu: Deus, me perdoa e me dá mais uma oportunidade para eu mostrar a esse povo quem é o Deus de Israel. Ou seja, ele falou, ele pedia a Deus. E o que aconteceu? Nós sabemos que as colunas que sustentavam aquele espaço onde ele estava, a palavra fala sobre Juízes, fala sobre isso, ele rompeu, e nunca houve tanta morte como houve naquele momento ali, que Sansão fez isso. Mas ele só foi capaz de fazer isso porque ele orou, porque ele falou com Deus, porque ele pediu. Quantos têm orado por portas abertas? Seja sincero. Você orou hoje por portas abertas? Vocês estão entendendo isso? Porque a porta não está se abrindo? Porque nós não estamos pedindo. Porque nós não estamos orando. Se lembra do texto que eu comecei a ler? Jesus estava em Nazaré pronto para realizar milagres. Mas por que Ele não realizou? Porque o povo não estava crendo, porque o povo não estava desejando, porque o povo não estava pedindo, mas Ele estava ali pronto para manifestar o seu poder sobre Nazaré. Vocês estão entendendo isso que o Espírito Santo está falando nesta noite? Ele está pronto para realizar maravilhas na sua vida. Mas por que não está realizando? Porque você não está pedindo. Nós não estamos pedindo. Nós não estamos usando o princípio de fazer os céus se abrirem, que é a oração. Que é a oração. Subjugue a carne. A carne nunca vai querer se ajoelhar. A carne nunca vai querer que você pare para falar com Deus. A carne nunca estará motivada à vida de oração. Mas Deus é Espírito. E nós somos Espírito, e quando nós recebemos já Jesus, o nosso Espírito foi entrelaçado com o Espírito Santo de Deus. Então é o Espírito Santo no nosso Espírito que vai subjugar a vontade da carne. Então nesse momento, mesmo sem vontade, eu faço. E quando eu faço, o que é que vai acontecendo? Algo vai começando a ser mudado dentro de nós, dentro de mim. E quando eu vejo, amados, a gente já começa a sentir uma atmosfera diferente, já começa a sentir Deus se movendo. Mas como foi isso que aconteceu? Porque nós oramos. Batei e abri-se-vos-á. Pedi. É isso mesmo. Então vamos fazer isso. Outra coisa que nós podemos ver aqui. Quando Jesus Cristo precisava de um milagre, Jesus Cristo orava. Eu só vou ler um texto, está lá Mateus capítulo 15, versículo 36, da multiplicação dos pães.
Apesar de ser filho de Deus, Jesus orava. Quando ele queria intervenção sobrenatural, Jesus orava. Quando Jesus queria uma intervenção sobrenatural, Jesus orava. Quando Jesus Cristo queria que os céus se movessem sobre a terra, Jesus orava. Olha o que diz aí, em Mateus capítulo 15, versículo 36. Na multiplicação dos pães e dos peixes. E tomando os pães e os peixes, o que é que Jesus Cristo fez? Deu graças, ou seja, levantou para os céus e abençoou, pediu a bênção dos céus. Ou seja, ele orou ali. E foi o que aconteceu. Vocês sabem. O milagre aconteceu. Toda a multidão foi alimentada. Irmãos, existem milagres no mundo espiritual. E esses milagres vão se materializar pela oração. Toda vez, leia os evangelhos, leia Lucas. Leia Lucas essa semana. Vamos conhecer mais a vida de oração de Jesus. Toda vez que Jesus queria intervenção sobrenatural, Jesus orava. Diga, toda vez que Jesus Cristo queria uma intervenção sobrenatural, uma mudança de sentenças, Jesus orava. Eu oro para que isso fique no teu coração nesta noite. Toda vez que você desejar uma intervenção sobrenatural, ore. Faça isso. Faça isso hoje ainda. Faça isso. Toda vez que Jesus queria ou iria realizar um milagre, Jesus orava. Milagres são liberados quando nós oramos. Quando nós oramos, milagres são liberados. Amém? Glória a Deus, irmãos. Ou seja, quando nós oramos, milagres são liberados. E significa o quê? Que Deus quer liberar milagres sobre a sua vida. Qual é o milagre que você está precisando? Para pensar aí. Qual é o milagre que você está desejando? Para que esse milagre se materialize, você precisa orar. Para que a provisão venha, você precisa orar. Para que a realidade mude, você precisa orar. Para experimentar a manifestação sobrenatural do poder de Deus, você precisa orar. E mais, amados, nas provações, você precisa orar. Você pode ver, lá em Mateus, nós não vamos ler, mas fala sobre Jesus no Getsemane, antes da cruz. Está lá, Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 38. Vamos ler. Bota aí, Mateus 26, 36 ao 38. Veja o que a palavra diz, amados. Mateus 26, 36 ao 38. Então Jesus com eles chegou a um lugar chamado Getsemane, que é lugar onde prensava o azeite. Eita, eu já derramei água aqui, batendo. Ó, tira até o microfone daqui, que estou meio agitado hoje. Deixa eu botar aqui. Lugar de prensa, né? O azeite é prensado para o óleo ser produzido. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto que eu vou orar. Ou seja, antes de Jesus ir para a cruz, ele preparou o seu espírito, ele fortaleceu o seu espírito. Porque ele sabia que se ele não fortalecesse, ele não iria suportar, porque ele estava em forma carnal, de carne. As dores que nós sentimos, ele sentia também. Então, para suportar tudo isso, até porque ele não só suportou as dores do corpo, ele trouxe sobre si toda a maldição humana, toda a miséria humana. Ele tomou sobre si, então não era só natural, era espiritual. Então, ele, como homem, ele precisava se preparar, ele precisava se blindar. E foi o que ele fez. Foi orar. 37.
e levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Olha o que Jesus Cristo estava dizendo: a minha alma está angustiada, a minha alma está triste. Então o que foi que ele fez para poder mudar essa realidade que ele estava sentindo? Porque a oração nos aproxima de Deus. A oração faz nós experimentarmos o que há lá nos céus. Se há refrigério, na hora da oração, os céus se abrem e o refrigério é derramado sobre nós. Se é força, quando nós oramos, os céus se abrem e a força vem sobre nós. Se é tristeza, quando nós oramos, os céus se abrem e a alegria vem sobre nós. E olha a intensidade da oração de Jesus. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Olha o que a palavra diz. Lucas, palavra simples, mas toda palavra para nos levar para mais perto de Deus. E em agonia, o que é que Jesus fazia? Lucas 22, 40. E posto em agonia, o que é que Jesus fazia? Mas orava de que forma? Mais intensa. Quanto era maior a dor, quanto era maior a agonia, quanto era maior a tristeza, quanto era maior a angústia, mais Jesus se colocava em oração, ao ponto do seu suor tornar-se como grandes gotas de sangue e corriam até o chão. Olha a intensidade da oração de Jesus. Quanto mais agonia ele sentia, mais ele orava. Então, amado, se você está passando por dificuldades, por friezas na fé, por mordidão, mas você precisa insistir na oração. Mas você precisa intensificar a sua oração. Se você está assistindo fraco, mais você precisa orar. E se você não tem forças para orar, chama o irmão da igreja, chama os seus líderes e fala: eu preciso de oração, ore comigo, porque com certeza eles vão orar. Aí já a importância da oração coletiva, né? Porque a oração a sós e a oração coletiva, porque a palavra diz: onde dois ou três concordarem a respeito de qualquer coisa, assim será. Ou seja, quanto mais você estiver passando por provações, mais você deve orar. Porque foi assim que Jesus fez. Foi dessa forma que Jesus fez, mesmo sendo Deus. Quanto mais a sua alma se angustiava, mais ele orava. Se você quer ver os céus abertos, se você quer ver o Espírito Santo descer, você precisa orar. Então vamos orar? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.